Volta ao normal, choque de realidade e a evolução que vimos diante do Santos com aquela atuação de gala não se confirmou hoje, meus amigos. Ao que parece, o time teve um domingo iluminado e agora voltamos para a realidade. O que a gente viu hoje lá em Caxias do Sul foi um Vasco improdutivo, ineficiente e previsível. Falta essa equipe aí, ter equilíbrio para manter uma sequência positiva na temporada. Ora vence uma, depois fica 3 jogos sem vencer e aí volta a vencer, depois leva mais tempo e aí fica esse efeito sanfona e nada de novo acontece em São Januário. Além disso, 2 constatações nesse jogo de hoje, nessa derrota por 2-0 para o Juventude. Certas insistências e escolhas do Fernando Diniz custaram caro. E outra, terminar o jogo com a zaga improvisada explica muita coisa, né? Explica o tamanho do buraco que o Vasco está metido, explica a falta de planejamento da diretoria, que segue trocando pneu com o carro andando, se desfazendo dos zagueiros que tem no elenco e não repondo de imediato. O Vasco tem negociações avançadas com alguns nomes, mas do que adianta se esses nomes não estão aqui jogando, né? Tirou um, já era para ter outro aqui, e o que acontece? Esse zagueiro vai chegar aqui de um mercado distante, muito tempo sem jogar, e será que vai entrar logo no time? Só vê o que aconteceu com o Thiago Mendes, o volante. Chegou, disse que não estava fisicamente bom, foi colocado num jogo, jogou um pouco, jogou ali, e hoje foi a primeira partida que ele iniciou jogando, muito também por conta da titularidade de outros jogadores. Olha, ainda corremos o risco de jogar uma importante quarta de final da Copa do Brasil com zagueiros improvisados. E se seguir assim, vai perder pontos bobos e afundar ainda mais na tabela no Brasileirão. Se o Vasco tivesse mínimo de organização hoje, mais ímpeto, mais mobilidade, teria feito um jogo parelho com o Juventude e até conseguindo uma vitória. A posse de bola do Vasco, meus amigos, não diz nada. Foi uma posse mentirosa. O Juventude foi muito mais perigoso, muito mais efetivo do que o Vasco. O Vasco um toquinho para o lado, um toquinho para o outro, fazendo ali uma enceradeira em campo, mas sem nenhuma penetração decente na área. O time levantando para o overhead, trocentas bolas na área, como se isso fosse a solução desta partida. E segue os erros gritantes do time, fazendo a diferença também. 20 segundos de jogo, pênalti infantil do senhor Lucas Piton. 15 minutos depois, outro erro do Lucas Freitas, que eu não sei por que cargas dá, que tem gente, né, que acha que ele pode ser o titular da zaga. Não é. É um jogador para compor elenco. O Vasco precisa de 2 titulares para ontem. E aí, com isso, meus amigos, 2-0. E com aquele futebolzinho ali do primeiro tempo, difícil prever que teríamos uma virada no segundo. A menos que o Fernando Diniz trocasse as peças certas, né, o time voltasse com uma outra mentalidade, com mais atitude, porque diante do Santos, o campo mostrou também outra coisa. A mobilidade foi o que levou o Vasco a criar e marcar aqueles gols. Encaixou legal, né, porque não tentar repetir nesse jogo. O Verratti é um artilheiro, mas nesse esquema do Diniz ele não está dando muito certo. O time está tendo que jogar para ele, por ser um centroavante mais fixo. Eu acho que valia uma mudança inicial da equipe, né? Tem que se tentar. Outra coisa que eu não gostei é a entrada do volante Thiago Mendes, que eu já falei, o possante Thiago Mendes. Jogador muito lento, parece que está carregando um piano nas costas, deixou buracos no meio campo, fica só naquele toquinho. Não tem pique, né? Não tem a colocação de um Jair que penetra na área chutando, fazendo gol, né? E o Jair, infelizmente, ele estava suspenso. O Jair é mais efetivo. No meu modo de ver, acho que o Barros poderia ter sido a escolha inicial. Jogador jovem, estava muito bem no América Mineiro e a ascensão, né? Tanto que o Cruzeiro queria o jogador. E era o momento de valorizar esse ativo, potencializá-lo. Só que estão preferindo deixar o garoto encostado no banco. Entrar na rabeira não adianta. Então acho que faltou percepção nesse momento. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas o Diniz acabou também inventando ali no meio campo algumas outras improvisações. Ele puxou o Tietchan mais para trás, como se fosse um terceiro zagueiro, botou o Nuno Moreira ali de volante durante o jogo.
eu acho que está na hora de inventar menos e fazer um feijão com arroz. Porque é dose a gente vê Hugo Moura e Victor Luiz de zagueiros, ainda mais o Victor Luiz baixinho. A sorte é que o Juventude, para eles já estava o jogo já feito e eles não precisavam mais da vitória ali, então um pouco agrediram, mas agrediram muito mais nos erros do Vasco. Então tá na hora de inventar menos, né? Tudo bem que o time sentiu muito a ausência do Paulo Henrique, que vem sendo ali um monstro pela lateral direita, quase que um atacante, mas isso não invalida aí o fato do time ter jogado mal. Jogou mal e não evoluiu. Se esperava mais vibração por parte dos jogadores, mas o que a gente viu foi jogadores sem ânimo, tropeçando na bola, e na parte defensiva os velhos erros de sempre, erros que voltaram a gerar os gols adversários. Agora uma pena, né? Só é o Luiz, o zagueiro que está sendo vendido, o Luiz Gustavo, está sendo vendido aí pro Bahia, não ter entrado na partida, né? Já era para ter entrado, só porque ele foi vendido. Se ele foi relacionado, era para entrar. Então, na minha opinião, errou o Diniz ali também, não precisava ter feito aquela improvisação ali com o Victor Luiz. Enfim, pessoal, muitas coisas erradas, e o pior é que por mais que chegue esses tais reforços, o torcedor hoje não consegue ver luz no fim do túnel, né? Não consegue ter a confiança necessária que esse time vai engrenar, que esse time vai prosperar. Eu espero muito que diante do Corinthians, lá no final de semana em São Januário, lotado, né, o time volte a evoluir, volte a prosperar e a escalação seja coerente com quem estiver jogando bem em suas funções. Porque nessa hora, quanto menos improvisar, melhor. O Vasco precisa evoluir na sua essência. E uma pena essa derrota ter acontecido, porque amanhã, dia 21, é aniversário do Vasco da Gama, né? E essa torcida merecia menos sofrimento, merecia um aniversário mais feliz, né? Já que goleou o Santos por 6-0, uma vitória hoje seria muito bom para o ambiente melhorar cada vez mais. Mas infelizmente, os jogadores não conseguiram aí produzir em campo o suficiente e amargamos aí mais uma derrota preocupante, porque é o que eu falei ontem, o jogo decisivo, o Juventude tá lá embaixo, mas ele já tá subindo com o Carpini, já tá um pontinho ali perto do Vasco, né? Vai jogar em casa na próxima rodada, o Vasco tem esse duelo difícil contra o Corinthians, e então tá pau a pau, e o Vasco não consegue se desgarrar daquela zona incômoda ali, né? Mais dois jogos não pontuando direito, os times de baixo acabam, né, encostando, até ultrapassando, e o Vasco também não consegue subir, não consegue ultrapassar os outros times. Então esse jogo de domingo é importante para o Vasco, inclusive, tentar chegar ali perto do Corinthians, ultrapassá-lo, tentar ultrapassar outros times que estão à frente do Vasco, porque senão realmente vai ficar esse segundo turno, fuga de rebaixamento. E a torcida do Vasco não aguenta mais isso, não aguenta mais torcer aí para o time se manter na Série A. O Vasco está precisando aí, aproveitando esse gancho que é o aniversário do Vasco, mas está precisando mudar essa mentalidade, ter essa mentalidade vencedora, porque todo ano após ano é isso, e o Vasco não consegue aí se manter nos trilhos buscando voos mais altos na temporada. Tá muito difícil, torcedor, tá muito difícil, a gente como vascaíno aí tá sofrendo realmente. Mas é isso, e agora eu quero ver a opinião de vocês, como vocês viram esse jogo. O Diniz falhou? Não dar chance ao Luiz Gustavo só porque ele está vendido foi a melhor opção mesmo? E o Verratti merece seguir no time para o próximo jogo? Então bora comentar aí. Tô indo, não deixe de ver o último vídeo que eu trouxe todos os detalhes aí sobre as últimas movimentações do Vasco no mercado. Valeu? Amanhã a gente se vê. Aquele abraço.